Agora a gente traz mais um capítulo da Vaza Toga. Um laudo pericial apontou irregularidades no relatório da Polícia Federal que embasou a operação contra empresários de direita em agosto de 2022. Segundo o documento, atribuído ao delegado Fábio Schor, a data registrada era de 19 de agosto, mas a análise técnica mostrou que o arquivo foi criado apenas em 29 de agosto. Portanto, 6 dias depois das buscas determinadas pelo ministro Moraes. A perícia classificou o caso como antidatação e confirmou que o relatório não foi assinado digitalmente pelo delegado. A operação atingiu nomes como Luciano Hang e Meyer Nigri, com bloqueio de perfis e apreensão de celulares. O caso ganhou um novo peso após as declarações do ex-assessor Eduardo Talhaferro, que disse ter recebido ordens para a produção de relatórios com datas retroativas. Segundo os peritos, a ausência de assinatura digital e as inconsistências temporais comprometem a legitimidade do documento usado como base para a decisão do Supremo. Silvio, essa notícia nós já tínhamos dado aqui em outra oportunidade, né, do uso desse relatório com data retroativa. O fato novo é a existência desse laudo pericial que sim atesta uma modificação nas datas, né, desse relatório que teria sido usado para justificar uma operação de busca e apreensão contra empresários. Esse é o fato novo, vamos dizer assim, dessa história. Sim, houve uma coletiva, inclusive, de imprensa. O senador Flávio Bolsonaro falou sobre isso no Senado, cercado ali de outros políticos do PL, do Novo, partidos que formam a direita no Brasil, inconformados justamente com a ideia de adulteração, de fraude de documento, e documento que estava no gabinete, não sabemos se do STF, mas do ministro Alexandre de Moraes, ou do TSE, mas do ministro Alexandre de Moraes. Porque a central clandestina, que agora está muito claro, com perícia independente, e com a palavra do próprio perito que fazia parte dessa central clandestina, o Eduardo Tagliaferro, que agora faz um favor ao Brasil, com a própria palavra dele, houve fraude, adulteração de documento. Isso é forjar documentação. Isso é crime, ponto. Ô Paula, olha, eu faço aqui um exercício de reflexão e talvez quem está nos assistindo também convido a fazer. Se o Brasil estivesse numa situação normal, política, se o Supremo Tribunal Federal fosse um tribunal simplesmente guardião da Constituição e não um tribunal político, se a imprensa brasileira não estivesse totalmente recheada e hoje composta majoritariamente a imprensa que recebe dinheiro do consórcio de poder, da SECOM do governo Lula, tomada por militantes que têm lado no jornalismo, que defendem como paquitas e paquitos o que a gente está assistindo no STF. Isso seria de uma gravidade para parar o país. Eu não estou defendendo aqui nada antidemocrático, tá? Mas parar o país para que algo acontecesse. Porque o gabinete do então presidente do TSE se comunicava clandestinamente, de forma tentacular e sigilosa, com o gabinete do STF, documentos eram forjados, adulterados, datas retroativas. Isso gerava a operação da Polícia Federal para punir CPFs, para punir empresários, pessoas que empregam, pessoas que estavam emitindo opinião em grupos de WhatsApp. Quem não fala sobre política em grupos de WhatsApp? Portanto, isso é de um absurdo tão grande que eu imagino que outros países, quando tiverem essa informação, talvez se escandalizem com tudo isso. Mas o brasileiro está anestesiado justamente porque a imprensa não quer saber de outra coisa, a imprensa tradicional, não a Revista Oeste, evidentemente, e não outros veículos que não se dobraram a este consórcio e são financiados por ele, mas a imprensa está preocupada em quando, como o Bolsonaro vai parar na papuda e em chacoalhar pompom para o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino.
Ana, vale lembrar que quando esse assunto veio à tona, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, soltou uma nota dizendo que todos os procedimentos de investigação foram realizados de forma regular. Portanto, negou veementemente todas as acusações. Agora a gente tem um fato novo, um passo adiante, que é esse laudo realizado por um perito que disse que houve, então, uma divergência ali, uma alteração na data do relatório produzido pela Polícia Federal e citou, então, o nome do delegado Fábio Schor, que teria produzido esse relatório para embasar a operação. Paula, em qualquer país sério ou com uma imprensa séria, toda essa série da Vaza Toga estaria praticamente parando Brasília. Porque não dá para você ler tudo que está sendo divulgado nessa série, inclusive uma parte divulgada pela revista Oeste, e você achar que está normal, está tudo normal, porque isso até aqui é o que nós sabemos, o que está sendo revelado a conta-gotas. É até difícil imaginar até onde esse esquema, essa polícia secreta para cometer ilicitudes contra o Brasil, contra brasileiros, contra a Constituição, até onde isso foi. Nós estamos falando de documentos fraudados de maneira retroativa. Semana passada exibimos o áudio, né, da juízes ou assessores do Moraes conversando, mas isso aqui a gente vai ter que dar um jeito. Em momento algum, alguma pessoa, vou usar um jargão do esporte, em nenhum momento alguém coloca a bola no chão e fala: peraí, gente, isso aqui está errado. Isso aqui não dá. É sempre vamos dar um jeitinho. O ministro pediu, o ministro está ansioso, o ministro está no Copacabana Palace, fim de semana, mas está aqui fazendo pressão. Esse nome, Fábio Schor, estamos diante de documentos fraudados de maneira retroativa, mas documentos fraudados também para o futuro, ou seja, uma prisão que foi feita numa data, depois para embasar aquela prisão é preciso criar um movimento no futuro, um documento no futuro, de maneira retroativa, um documento que até hoje não há explicação plausível no Brasil. Estou falando do I-94 do Felipe Martins, e aqui já disse também, há outros caminhos nesse caso do Felipe Martins que estão sendo tomados aqui nos Estados Unidos, só para dar uma rápida atualizada, mas entrou na esfera criminal, então ninguém pode falar muito sobre isso. Ou seja, Paula, era para Brasília estar parada diante de tamanha corrupção no judiciário. O judiciário, como a Amy Coney Barrett, a juíza daqui da Suprema Corte Americana, disse ontem na entrevista, o executivo falar, o legislativo falar, eles têm que falar mesmo, mas o judiciário só não pode sair da sua via, que é a Constituição, balizada pela Constituição. E, no entanto, Brasília segue o curso normal das coisas. Eu posso estar errada, não vi até aqui, mas o presidente do Senado, o Alcolumbre, e o presidente da Câmara, o Hugo Mota, eles se manifestaram em relação a todas essas novas atrocidades?